Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem aí, galera? Como vocês estão? Tudo bom? Bom, meu nome é Patrícia, eu sou fisioterapeuta e eu vim aqui contar um pouquinho para vocês do que é ser fisioterapeuta, que é uma profissão que foi muito requisitada de 3 meses para cá, devido à pandemia de coronavírus, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso tudo para vocês entenderem aí um pouquinho do que é ser fisioterapeuta, tá bom? Podem me seguir nas redes sociais, meu contato está aí na parte de baixo do slide, meu Instagram oficial é esse aqui, Patrícia Forestieri, podem me seguir lá, é um perfil aberto, no qual eu tento passar um pouquinho de informações sobre fisioterapia em geral. Eu vou contar um pouquinho para vocês algumas coisas aqui, e aí, depois disso, eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então, vou deixar para responder as perguntas mais no finalzinho da apresentação, tá? Vamos lá, então. Quando a gente fala, né, afinal, eu sou fisioterapeuta, eu não sei vocês, mas se vocês já fizeram esse questionamento, né, mas muita gente me faz isso, porque eu sou fisioterapeuta e trabalho num hospital. E muita gente já me perguntou, você é físio? Então você faz massagem? Não, fisioterapeuta não é massagista. Há fisioterapeutas que trabalham com massagem, mas um fisioterapeuta não é massagista. E como todo mundo acha que fisioterapeuta e massagista é a mesma coisa, muita gente se questiona o que eu faço dentro de um hospital, né? Fisioterapeuta em hospital, mas então você faz massagem com seus pacientes dentro do hospital, né? Então nós vamos falar um pouquinho do que é ser fisioterapeuta, do que é ser fisioterapeuta dentro do universo hospitalar, e aí depois vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tá bom? Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente ressaltar um pouquinho, então, do que é fisioterapia. Já que fisioterapia não é massagem, né? Qual é a definição que a gente pode dar? Ai, gente, eu sou suspeita para falar porque eu amo ser fisioterapeuta. É uma profissão muito linda, é muito gostoso ser fisioterapeuta e eu tenho um orgulho, sabe? Mas vamos lá. A definição que é dada para a fisioterapia é essa aqui, e aí eu vou explicar para vocês, que é uma ciência da saúde, ou seja, uma área da saúde. Então, quem é fisioterapeuta é um profissional da saúde, que estuda, previne e trata distúrbios cinéticos funcionais, ou seja, distúrbios do movimento. Cinético vem de cinésio, que é movimento, né? Funcionais, movimentos que tornam a gente funcional. Então, por exemplo, abrir e fechar as mãos, né? Conseguir usar as duas mãos ao mesmo tempo, isso é funcional, porque a gente consegue carregar um objeto, a gente consegue pegar um copo e trazê-lo à boca, a gente consegue pegar um talher e trazê-lo à boca, a gente consegue se vestir, tomar banho, se trocar. Então, isso é funcional, né? Então, cinético funcional é isso, movimentos que são funcionais para a nossa vida do dia a dia, né? Então, é isso que a gente faz, a gente estuda, previne e trata distúrbios de movimentos que são decorrentes com alterações que acontecem em alguns órgãos do nosso corpo humano. Podem ser alterações que vêm devido a alterações genéticas, podem ser alterações que acontecem por conta de traumas, um acidente, uma pancada, enfim, né? Um acidente de carro, por exemplo, um acidente com arma de fogo, um acidente de queda, né? Ou até mesmo por doenças adquiridas. Então, algumas doenças que existem podem trazer aí um agravo do movimento. Às vezes são doenças que não são específicas do aparelho locomotor, ou seja, do aparelho que faz a gente se movimentar, que é o sistema nervoso central, o sistema neurológico ou o sistema músculo-esquelético, né? Mas, às vezes, por decorrência dessa doença, a gente acaba tendo danos nesses aparelhos e, portanto, a gente perde os movimentos. Então, é isso que a gente vai estudar, né?
E aí, as ações, ou seja, as coisas que a gente pode fazer para poder estudar, tratar e prevenir essas doenças, são em cima de mecanismos terapêuticos próprios da fisioterapia. Então, assim, o fisioterapeuta, ele é um profissional que estuda muito e que tem competência para tomar as decisões de quais tratamentos e quais condutas aquele paciente precisa. O fisioterapeuta não é um auxiliar da enfermeira ou um auxiliar do médico. Ele é um profissional que trabalha junto com o médico, junto com a enfermeira, junto com vários outros profissionais da área da saúde e que juntos vão decidir uma série de condutas. E aí, em relação às condutas do fisioterapeuta, é o fisioterapeuta que vai tomar. Por exemplo, qual é o melhor tipo de exercício para recuperar a força da perna daquele jogador de futebol que fez uma cirurgia no joelho, entende? Quem vai decidir isso é o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta é um profissional que tem que estudar muito, tem que conhecer muito como o corpo humano funciona, principalmente se especializar, né, na área em que ele vai atuar, para ele poder, então, ter ainda mais um conhecimento mais profundo para poder tomar as melhores decisões, as melhores condutas, para não só recuperar aquele paciente rapidamente, mas como também não causar nenhum outro problema para esse paciente. E aí a gente tem que estudar muita coisa de biologia, de morfologia, ou seja, a forma e a estrutura dos nossos órgãos, fisiologia, que é como os nossos órgãos funcionam, patologia, que é como os nossos órgãos passam a funcionar a partir do momento que adquirem uma doença, como é o processo de adoecimento, como que um vírus age, como que uma bactéria age, e assim por diante. A gente tem que saber um pouquinho de bioquímica, porque é entendendo bioquímica que a gente consegue entender algumas alterações que acontecem nas nossas células, quando essas células são atacadas por vírus, bactérias. A gente tem que entender de biofísica, então, às vezes o pessoal fala assim, eu quero ser da área da saúde, porque a área da saúde eu nunca mais vou ter que estudar física. E não é verdade. Na fisioterapia a gente usa muito física, né? A gente precisa conhecer principalmente questões relacionadas a biofísica, ou seja, a física do movimento humano, né? Para eu entender como o músculo funciona, eu preciso entender quais são os vetores de força que estão agindo naquela articulação. Para eu entender como o pulmão funciona, eu preciso entender o que é pressão, o que é volume, o que é fluxo, e como que a pressão do ar que entra dentro dos pulmões vai fazer diferença no jeito que a gente respira. Para entender como o coração bate, a gente precisa entender a questão da chegada de fluxo de sangue dentro do coração. Então, a gente precisa estudar biofísica, né? Para a gente poder entender de biomecânica, ou seja, a mecânica do movimento, e a partir daí a gente conseguir estudar cinesiologia, que é o estudo do movimento humano, e cinesioterapia, que é o tratamento do movimento humano, além de várias outras disciplinas associadas a questões sociais, como, por exemplo, a gente tem aula de saúde coletiva, a gente tem aula de prevenção de doenças coletivas, a gente tem aulas sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. É fundamental que o profissional da saúde saiba como que o SUS funciona, como que o SUS é administrado. A gente tem que estar preparado para trabalhar no serviço público de saúde. E assim como também algumas questões comportamentais, né? Então a gente tem um pouco de aula de psicologia para a gente conseguir lidar com as questões emocionais dos nossos pacientes, bem como as nossas também. Então a gente tem aí um apanhado de outras disciplinas que não são disciplinas fundamentais para a fisioterapia, mas são disciplinas essenciais para que a gente possa aplicar de maneira correta esses conhecimentos específicos, né, de movimento humano, de recuperação do movimento humano. E aí, nós temos o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A fisioterapia e a terapia ocupacional não são a mesma coisa, são profissões diferentes,
porém fazem coisas semelhantes e trabalham muito juntas, mas são faculdades diferentes. Se você quer ser fisioterapeuta, você tem que fazer faculdade de fisioterapia. Se você quer ser terapeuta ocupacional, você tem que fazer faculdade de terapia ocupacional. Porém, depois que você se forma, você vai ter uma carteirinha que vai te dar permissão para trabalhar. E essa carteirinha é sinal de que você está inscrito, que você faz parte do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que esse conselho aprovou o seu diploma e que aprovou você para você ser profissional do mercado de trabalho. Todas as profissões têm isso, né? O Conselho de Medicina, o Conselho de Medicina Veterinária, a Organização dos Advogados do Brasil, a OAB, o Conselho Regional de Engenharia, o Conselho de Arquitetura, o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia. Então, a gente tem os conselhos federais, que são divididos em conselhos regionais, que são os conselhos dos estados. Isso acontece em toda a profissão. Você se forma e você tem que levar o seu diploma nesses conselhos, e esses conselhos, então, veem que você está formado. E aí, então, o Conselho Federal aprova a sua formação. E aí, é o Conselho Federal que rege as normas e as leis das nossas profissões. No caso da fisioterapia, o nosso Conselho Regional é chamado de COFITO, que é Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. TO é a sigla de terapia ocupacional, por isso que é COFITO, tá? Tanto que a gente fala assim, você é físio ou você é TO? TO é terapeuta ocupacional, certo? E aí, então, o Conselho Federal de Fisioterapia, ele coloca que o fisioterapeuta pode atuar nessas diversas áreas. E é verdade, gente, a fisioterapia é uma profissão que a gente atua em várias áreas, né? Eu posso ser fisioterapeuta especialista em acupuntura, eu posso ser fisioterapeuta especialista em hidroterapia, que é a fisioterapia aquática, fisioterapia cardiovascular, fisioterapia dermatofuncional, que trabalha com estética, fisioterapia esportiva, fisioterapia em gerontologia, que trabalha com idosos, fisioterapia do trabalho, fisioterapia neurofuncional, que trabalha com doenças neurológicas, fisioterapia em oncologia, que trabalha com pacientes com câncer, fisioterapia respiratória, pacientes com doenças respiratórias, fisioterapia traumato-ortopédica, pacientes que, por exemplo, fizeram cirurgia da coluna, que tem problemas da coluna, que tem problemas ortopédicos, fisioterapia em osteopatia, fisioterapia em quiropraxia, fisioterapia em saúde da mulher e fisioterapia em terapia intensiva. Então, a gente não é massagista, a gente vai muito além disso, né? Porque a gente vai trabalhar dentro de uma área que a gente escolher. Então, depois que você faz a faculdade, você faz em torno de 4 ou 5 anos de faculdade, depois que você faz a faculdade, você, então, deve fazer uma especialização. E aí você vai se especializar na área que você vai mais gostar, porque dentro da faculdade você vai conhecer um pouquinho de cada. Eu, Patrícia, me formei em 2001 pela segunda turma de fisioterapia da Unip. A primeira turma de fisioterapia da Unip foi no ano 2000, né? O curso de fisioterapia da Unip tem 20 anos. E aí, hoje, eu sou professora da Unip, tenho muito orgulho disso, justamente porque eu sou ex-aluna. Então, eu acho super chique dar aula num lugar onde eu fui aluna, né? Tem professores lá que deram aula para mim e que eu admiro muito, e hoje eu trabalho com eles, então eu acho super chique, né? E aí, com esses professores, eu me apaixonei por fisioterapia neurofuncional. Essa aqui foi a minha primeira grande paixão. E logo depois que eu saí da faculdade, foi a primeira especialização que eu fiz. Eu fiz 1 ano de especialização em fisioterapia neurológica, só em fisioterapia em pacientes neurológicos. O que são pacientes neurológicos? Pacientes que têm doença de Parkinson, pacientes que têm derrame, sabe? Acidente vascular cerebral, que ficam com metade do corpo paralisado. Então, eu fiquei 1 ano só estudando isso, para poder aprender a reabilitar esses pacientes direitinho. E aí, dentro dessa especialização, eu comecei a conhecer melhor o que é a fisioterapia hospitalar. E aí, eu me apaixonei pela fisioterapia hospitalar. E aí, eu comecei a trabalhar dentro de hospital, com fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular e fisioterapia em terapia intensiva.
E aí, eu acabei mais para frente fazendo uma outra especialização, e aí eu me especializei em fisioterapia cardiovascular, tá? Fiz mais 1 ano e meio de especialização, fiz muitos cursos nessas áreas. Quando eu fiz a minha especialização de fisioterapia cardiovascular, eu já tinha ali quase 10 anos de formada, já fazia quase 10 anos que eu trabalhava em um hospital com fisioterapia respiratória e com fisioterapia em UTI, mas eu não era muito boa em UTI. Eu consegui aprender mais e ser melhor em UTI depois que eu fiz a especialização em fisioterapia cardiovascular, porque essas áreas, a fisioterapia cardiovascular, a fisioterapia respiratória e a fisioterapia de terapia intensiva são áreas muito integradas entre si, muito próximas umas das outras e muito parecidas em alguns pontos. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar só em UTI. Hoje, trabalhar com fisioterapia em terapia intensiva é a minha grande paixão, é o meu amor, principalmente com pacientes com problemas cardíacos. Então, pacientes que fizeram cirurgia no coração, pacientes que têm problemas como infarto agudo do miocárdio, e na fase hospitalar, nesse momento que eles estão bem graves dentro do hospital, é o que eu mais amo. E aí, né, afinal de contas, fica aquela dúvida, né, gente? Meu Deus do céu, tá bom, essa louca trabalha em hospital. Então, quer dizer que fisioterapeuta é quase médico. Fisioterapeuta é quase médico. Fisioterapeutas e enfermeiros são quase médicos. A gente trabalha muito próximo do médico. Na verdade, hoje, dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de uma UTI, a UTI não funciona sem um fisioterapeuta, sem um enfermeiro e sem um médico. Esse trio é o mínimo de equipe que precisa ter para que uma UTI funcione adequadamente. Mas então tá. Então a pergunta que não quer calar. Um fisioterapeuta trabalha num hospital, mas fazendo exatamente o quê? Né? E o que é uma UTI? Afinal de contas, agora vocês têm ouvido tanto falar, né, no Covid-19 aí na televisão, tem 80% de UTIs ocupadas, mas afinal, por que um paciente com Covid-19 vai para a UTI? O que é uma UTI, né? E o que um fisioterapeuta, caramba, vai fazer dentro disso, né? Então, pessoal, vamos ver aqui o que é uma UTI. UTI é a abreviação de unidade de terapia intensiva, que também pode ser chamada de CTI, tá? Em alguns lugares é chamada de CTI, Centro de Terapia Intensiva. A unidade de terapia intensiva, ela é uma unidade complexa, onde tem muitos aparelhos específicos, como esses todos aqui, que são próprios para monitorar e tratar pacientes com doenças graves, em estado grave, que é o que a gente chama de pacientes críticos. Tá? E dentro de uma UTI, nós temos profissionais especialistas neste perfil de pacientes que estão ali 24 horas por dia. A UTI não para um minuto, tem sempre fisioterapeuta, sempre enfermeira, sempre médico, né? Ou deveria ter, porque a gente sabe que em alguns lugares não tem, mas deveria ter. Né? Sempre tem profissional especializado em pacientes graves, 24 horas por dia, observando, monitorando, tratando esse paciente. Quando esse paciente sai da parte mais grave da doença, quando ele melhora, ele vai de alta para a enfermaria, ou o que a gente chama também de unidades semicríticas, ou também de unidades de clínica médica, e depois, então, a gente vai para a parte de alta hospitalar, e esse paciente, muitas vezes, após a alta hospitalar, ele ainda precisa de cuidados, principalmente de fisioterapia. E aí, o que acontece? Só um minutinho, por favor, um minutinho. Carol, fala um pouquinho mais baixo, por favor. Pronto. Então, o que acontece? A gente precisa entender o que um paciente com coronavírus faz dentro de uma UTI, né? Que isso acho que muita gente ainda não entendeu, né? Muita gente acha que o coronavírus é só uma gripezinha. Bom, de fato, é uma doença muito parecida com a gripe, né?
O coronavírus é o nome que a gente dá para uma família de vírus que causam uma série de infecções respiratórias, né? Esse novo coronavírus que hoje a gente está aí em isolamento social, à distância, né, fazendo essa palestra, ele foi descoberto agora em 2019, na China, e ele causa uma infecção respiratória muito grave, associada a vários outros processos inflamatórios em outros órgãos, tá? Gerando uma doença. Então, a gente fala doença do coronavírus, que no inglês foi definida como coronavirus disease. Por isso que a gente fala que a pessoa tem Covid-19. Então, o coronavírus é o nome do vírus que causa Covid-19. E a Covid-19, que é a doença que o coronavírus causa, leva os pacientes, muitas vezes, a sofrerem formas graves de infecção respiratória. Tem pessoas que têm o coronavírus e não têm a forma grave da doença, que é a maioria dos casos, graças a Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão desenvolvendo a forma mais grave e não se sabe exatamente o porquê. O que a gente sabe é que geralmente as pessoas que têm doenças prévias, como diabetes, obesidade, tabagismo, pressão alta, pessoas acima de 60 anos, que esse perfil de pessoas tem mais tendência a ter a forma grave da doença. E nessa forma grave da doença, a pessoa fica com o pulmão muito inflamado, o pulmão não consegue respirar, começa a dar processo inflamatório em outros órgãos, como o rim, fígado, cérebro, e aí essa pessoa vai ficar com falta de ar, vai ficar com dificuldade de teus rins funcionando, de teu coração funcionando, de teu cérebro funcionando, então essa pessoa precisa ir para uma UTI, porque lá na UTI é que ela vai ter toda a monitoração adequada para ser observada e tratada de maneira correta, 24 horas por dia, até que ela melhore e até que ela possa ir de alta. Então, por isso que é uma doença preocupante, porque alguns pacientes evoluem com a forma grave da doença. E aí, eles vão para a UTI. Se a cidade não tem UTI suficiente para atender esse monte de gente, como que vai fazer? Né? Por isso que tem que ter o distanciamento social. Se você faz o distanciamento, se você faz o isolamento, diminui o número de pessoas que pegam a doença ao mesmo tempo. E aí dá para todo mundo ser atendido de forma adequada lá nas UTIs. Agora, se todo mundo pega a doença ao mesmo tempo, um monte de gente vai evoluir com a forma grave da doença ao mesmo tempo. E aí não vai ter UTI para todo mundo. Né? E aí, quando essa pessoa apresenta a forma grave da doença, ela vai ter falta de ar. E aí entra quem? Entra o fisioterapeuta. Você vai até o hospital, lá no hospital, o fisioterapeuta, junto com a enfermeira e junto com o médico, vão instalar o que a gente chama de oxigenoterapia, que é a aplicação de oxigênio, geralmente através de um catéter, como vocês podem ver aqui na figura, que é esse negocinho que a gente coloca aqui no nariz, ou através de uma máscara. E aí, então, essa pessoa passa a respirar com esse oxigênio para ajudar a chegar à quantidade certa de oxigênio em todas as células. Porque senão, se as células ficarem sem receber oxigênio, as células vão começar a morrer, e aí essa inflamação de todos os órgãos vai piorar. E aí nós, fisioterapeutas, ficamos muito atentos a isso. Porque caso essa oxigenoterapia não seja o suficiente para garantir que chegue oxigênio nas células, o que vai acontecer? Esse paciente vai precisar ser intubado, ele vai precisar de um respirador, que a gente tanto tem ouvido falar na televisão, né? E aí é o fisioterapeuta que vai tomar conta disso. Na verdade, o respirador é um termo errado, tá? A gente fala respirador porque fica mais fácil para quem é leigo entender, mas o nome correto é ventilador mecânico. Ventilador mecânico é esse aparelho aqui, que fica conectado ao paciente, deixa eu trocar de caneta, que fica conectado ao paciente, tá? Ele substitui a função dos pulmões, e aí, então, ele fica conectado ao paciente através de um tubo,
tá bom? E aí, então, esse tubo fica dentro da traqueia do paciente, chega até os pulmões e leva lá para dentro dos pulmões o oxigênio na quantidade certa, na pressão certa, na velocidade certa, na quantidade certa, para que consiga chegar oxigênio em todas as células do nosso corpo e a pessoa consiga sobreviver. E quem toma conta disso é o fisioterapeuta. Por isso que nós, fisioterapeutas, temos ficado, assim como todos os profissionais da saúde, a gente tem ficado muito revoltada com tudo que está acontecendo. Porque todo mundo fala que tem que ter respirador, mas não basta ter respirador, tem que ter profissionais especialistas em UTI para conseguir tratar esses pacientes. Então, se chega respirador, mas não tem contratação de médico, de físio, de enfermeira, quem que vai manusear o ventilador mecânico? Dentro da unidade de terapia intensiva, é isso que eu, fisioterapeuta, Patrícia, faço, que nem esse final de semana eu estou de plantão lá no Hospital São Camilo, e a partir de amanhã eu também começo a dar plantão no Hospital das Clínicas, daqui de São Paulo. E aí, o que eu vou fazer lá? Eu vou ajudar a manusear esse aparelho de ventilação mecânica para que ele funcione da forma mais parecida com o pulmão, para que a gente possa recuperar esse paciente logo, para que rapidamente ele não precise mais dessa máquina para respirar e possa voltar a respirar sozinho. Associado a isso, o que nós fisioterapeutas fazemos dentro de um UTI? Nós fazemos fisioterapia respiratória para poder manter esse pulmão limpo, fazemos treinamento de força muscular para o paciente não perder força dos músculos respiratórios e nem do corpo todo, porque esse paciente muitas vezes vai ficar muito tempo deitado no leito, aí ele vai apresentar fraqueza muscular generalizada. Então nós precisamos fazer fisioterapia motora, ou seja, fazer fisioterapia também dos movimentos, em associação à ventilação mecânica, às estratégias respiratórias, para poder fazer com que o paciente não perca os seus movimentos. Então, a gente faz o que a gente chama de mobilização passiva, a gente posiciona o paciente na cama, a gente usa eletroestimulação muscular, que são os choquinhos que deixam o paciente, os músculos do paciente mais forte. A gente coloca o paciente sentado na beira da cama, como vocês podem ver aqui nessas fotos. Essas fotos do pessoal da residência multiprofissional de fisioterapia em cardiologia lá da Unifesp, onde eu fui preceptora durante 7 anos, fui tutora também, eu fiz meu mestrado lá, essas eram as alunas da foto, essas são as alunas aí da residência multiprofissional, porque depois que você se forma, você pode escolher fazer residência, e aqui eu aqui embaixo, ó, junto com a residente aqui, que não quis aparecer na foto, colocando o paciente sentado. Então, mesmo com ventilação mecânica, mesmo usando vários medicamentos, mesmo estando monitorado, a gente pode movimentar esse paciente? Pode, mas para isso eu tenho que ser especialista nessa área, porque senão eu vou fazer besteira. Né, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque tem todos os processos, né? Tem um monte de coisa que não pode fazer e tem um monte de coisa que pode. Então, a gente precisa discutir isso com a equipe multiprofissional, porque a gente não trabalha sozinho, né? E aí, com a equipe, a gente decide movimentar os nossos pacientes o quanto antes, sentar na poltrona, fazer exercícios ativos com o cicloergômetro, que é uma bicicletinha. A gente vai treinar o sentar e levantar. Vamos treinar a deambulação. O que é a deambulação? É a caminhada. Nossa, que nome difícil para caminhada, mas é o nome científico, tá? A deambulação, treinar a caminhar, né? E aí vai mobilizando esse paciente para tentar ao máximo fazer com que esse paciente seja capaz de ser funcional, fazer com que esse paciente seja independente nas suas atividades de vida diária. E aí, aqui eu coloquei para vocês verem algumas fotos do que a gente faz com esses pacientes que são críticos, que são graves, esses pacientes que estão em UTI, e inclusive nos pacientes com coronavírus. A gente tem feito de tudo para mobilizá-los o quanto antes, então a gente coloca eles sentados na poltrona, porque a posição sentada ajuda a expandir o pulmão, a gente coloca esses pacientes aí sentado também no leito, quando não dá para colocar na poltrona. Foi criado um dispositivo aqui com cânula de PVC para um estudante de fisioterapia, e isso ficou famoso no país inteiro, para ajudar a gente a posicionar o paciente à beira do leito. A gente faz a bicicletinha, que é o cicloergômetro, né? Tem uns
que são mais computadorizados, mas tem que são mais simples. Aqui, eu fazendo com o paciente, ó, essa aqui sou eu, novinha, essa foto aí é de 2010, já tem 10 anos, ai meu Deus. E aí, a gente fazendo aqui, eu colocando no paciente um aparelho de eletroestimulação, que é um aparelho que dá uns choquinhos, que ajuda a fortalecer o músculo, que ajuda a estimular a circulação do sangue. Aqui, a gente colocando, ó, eu aqui também, lá na Unifesp, essa foto também já tem um tempinho, tem 7 anos, é de 2013, a gente colocando o paciente em pé, na prancha ortostática, que é uma prancha que ajuda a colocar o paciente em pé, mesmo quando ele não consegue ficar em pé sozinho, porque ficar em pé é super importante para recuperar o movimento, para recuperar a circulação do sangue. Aqui a gente colocando o paciente em pé logo depois da cirurgia do coração. Aqui a gente preparando o paciente para ir de alta para casa, depois que ele fez transplante de coração. Aqui a gente trabalhando equilíbrio com o paciente com doença de Parkinson, com problema no coração, preparando ele para que ele possa ir para casa o mais funcional, ou seja, o mais independente possível para suas atividades de vida diária, como comer, tomar banho, se trocar, né, conseguir ir do quarto até a cozinha, da cozinha para a sala. Então, a gente vai sempre preparar esse paciente para alta hospitalar. E aí, esse paciente, inclusive esses pacientes com Covid-19, eles vão para casa e em casa eles vão continuar fazendo fisioterapia, que é o que a gente chama de fisioterapia domiciliar ou fisioterapia em home care. Né? O home care é uma palavra que vem, é um termo que vem do inglês que quer dizer tratamento em domicílio. Né, cuidar, ao pé da letra seria cuidado no lar, né, mas quer dizer tratamento domiciliar, né, e muitas vezes os pacientes vão de alta precisando do tratamento de toda a equipe, ele ainda vai de alta, não 100% bom, então ele precisa montar um mini hospital na casa dele, mas muitas vezes o paciente já vai melhor para casa, mas ainda precisando de fisioterapia, porque ele ainda está com muitos déficits dos seus movimentos, então a gente vai fazer essa fisioterapia. Alguns pacientes não preferem fazer a fisioterapia em casa, eles preferem ser tratados numa clínica, então a gente encaminha eles para clínicas de reabilitação ou até mesmo para os centros de reabilitação grandes, como a ACD, a Rede Luci Montoro, o Hospital Sara Kubitschek, que são grandes centros de reabilitação que atendem uma gama enorme de pacientes de diversas áreas, de diversas especialidades. E lá, nessas clínicas, nessas instituições, o paciente vai continuar fazendo exercícios para recuperar a sua força muscular, para recuperar a sua capacidade de ser independente para suas atividades, vamos prevenir quedas, né, fortalecer a musculatura do corpo, fortalecer a musculatura respiratória, principalmente desses pacientes com Covid-19, que ficam muito tempo internados no hospital, eles saem do hospital muito enfraquecidos, então eles precisam de pelo menos de 3 a 6 meses de fisioterapia após a alta hospitalar, e aí a gente vai ensinar esses pacientes a fazer tudo de novo, a ficar em pé sozinho, a andar sozinho, a respirar sozinho. E aí, então, agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Vamos ver aqui as perguntas. Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto não tem pergunta, né? Bom, mas eu já vou adiantar e já vou falar responder algumas coisas que muita gente me pergunta. Quanto tempo é de faculdade de fisioterapia? Depende da faculdade. Tem faculdade que dura 4 anos e tem faculdade que dura 5 anos. O Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, regulamenta que o curso tem que ter pelo menos 4.800 horas. Tem faculdades que conseguem fazer essas 4.800 horas caberem em 4 anos de curso. E tem faculdades que não conseguem isso.
Tem faculdades que fazem 4.800 horas em 5 anos de curso, tá? Então, fica difícil aí a gente conseguir definir 4 ou 5 anos. Isso não vai fazer muita diferença na sua formação, tá bom? Se você quiser fazer uma faculdade de 4 anos, faça. Eu fiz de 4 anos e sou muito feliz dentro da minha profissão, consegui alcançar todos os meus sonhos e tudo que eu gosto e tudo que eu amo dentro da minha profissão, tá bom? O que é importante? O que é importante é que quando você fizer a faculdade, você estude, porque a fisioterapia é uma área da saúde, e a área da saúde exige muito estudo, exige você sentar ali na beira na beira do leito, ó, eu ia falar dos pacientes, né? Exige você sentar numa cadeira mesmo, fazer resumo, ler livro, né, fazer resumo do que foi dado na aula, ler um livro a respeito, juntar as informações, né, então, assim, exige a gente estudar muito mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bem. Vai fazer uma faculdade da área da saúde, entenda que a partir de agora você é um profissional responsável pela saúde de uma outra pessoa. Para isso, você precisa entender muito bem como que o corpo humano funciona. Então, você precisa estudar. Então, isso é uma coisa muito séria, tem que levar muito a sério. A área da saúde é para quem gosta de estudar, mas principalmente para quem tem curiosidade em aprender como o corpo humano funciona. Se você é essa pessoa que gosta de saber como que o nosso corpo funciona, você vai se identificar com essa área, tá? Uma outra pergunta que me fazem também, né? Aqui, a Bianca está perguntando, você acha a fisioterapia um campo competitivo? Sim, é um campo competitivo. Hoje em dia, principalmente, não tem, eu acho que não tem um campo que não seja competitivo, né? Tá todo mundo, existem muitos profissionais muito bons e o mercado está precisando desses profissionais. E então esses profissionais estarão lutando entre si, competindo entre si para conseguir as melhores vagas de trabalho, né? Então, é um campo competitivo, sim. Por exemplo, hoje em dia, com essa questão do Covid-19, aumentou muito a procura por fisioterapeutas especialistas em fisioterapia hospitalar, em fisioterapia em UTI. Só que não tem fisioterapeuta para tanta UTI. Então, isso está sendo um problema para a gente atender esses pacientes, porque como que você vai pôr um fisioterapeuta que não é especialista nessa área para atender um paciente grave desse jeito, né? E os salários até aumentaram um pouco mais, para tentar atrair mais profissional. Você está trabalhando num hospital, mas o outro hospital vai te chamar, porque o outro hospital está pagando melhor. E por que isso está acontecendo? Porque os profissionais estão disputando por fisioterapeutas especialistas que têm experiência em paciente grave, porque nesse momento nós estamos precisando. E não tem profissional com esse perfil na quantidade necessária, tá? Existe dentro da fisioterapia muito mais fisioterapeutas especialistas em fisioterapia ortopédica, traumatológica e esportiva do que fisioterapeuta especialista na área de UTI e na área de fisioterapia hospitalar em geral, porque é uma área mais difícil, você tem que estudar muito, né? E então não é uma área que as pessoas se encantam, não é todo mundo que é da área da saúde que gosta de trabalhar em hospital. Trabalhar em hospital é difícil, exige trabalhar de final de semana, de feriado, exige você, né, dar plantões, às vezes até plantões à noite, então não é todo mundo que gosta dessa área por causa disso, né? Mas hoje em dia eu questiono muito, assim, sabe? Porque qual é a área que não trabalha de final de semana, né? Você vê tanta gente hoje em dia trabalhando de final de semana, empresa aberta, que trabalha de final de semana, né? Pessoas da administração de empresas, pessoas do marketing, não é? Você sai de sábado e domingo, às vezes sábado parece um dia comum, tudo aberto. Então, eu acho isso um pouco irrelevante. Mas, mesmo assim, tem pessoas que, apesar de serem fisioterapeutas, não gostam, não se adequam, chega lá no estágio da faculdade e descobre que a parte hospitalar não é a área deles. Então, eles acabam seguindo outras áreas, né? Ou vai para a estética, que é uma área muito crescente também, né, que é a área que a gente chama, o nome oficial é dermatofuncional,
tá? Tem pessoas que vão para áreas essa área de massagem, que é a quiropraxia, a osteopatia, na verdade não é nem massagem, né? O nome correto é terapias manuais, que é você tratar os pacientes com as suas mãos para poder cuidar de determinados distúrbios musculares e articulares, né? Então é uma área bem legal também, que tem crescido muito, a procura tem aumentado bastante. Tem muita gente, inclusive, que saiu da minha área e foi para essa área, né? Trabalha com essa parte de terapias manuais, pilates, tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, então não temos perguntas, né? Vocês querem que eu fale de mais alguma coisa? Estão com dúvida de mais alguma coisa? Como que é a faculdade? Ah, gente, a faculdade é uma delícia, né? Mas assim, a gente estuda muito, né? Então, como eu falei, tem faculdades que o curso dura 4 anos, né? Por exemplo, na Unip a gente dura 4 anos. Aí você pode estudar no período da manhã ou no período da noite. Se você estuda no período da manhã, você vai ter aula, tem dias que você vai ter aula das 7 da manhã às 11h30 da manhã. Então, são 5 horas direto de aula, tem dia que é bem puxado. Tem trabalhos para fazer, trabalhos tanto em grupo quanto individuais. Tem gente que fala assim, eu detesto fazer trabalho em grupo, mas fazer trabalho em grupo é justamente para ensinar a gente a saber trabalhar em equipe, porque no mercado de trabalho a gente precisa aprender a lidar com o outro, a tomar decisões em grupo. Ninguém trabalha sozinho, né? Já diz aquele ditado, uma andorinha só não faz verão, né? E a gente precisa estar treinado para conseguir lidar com as diferenças que existem entre as pessoas. Então, os trabalhos em grupos servem para isso. Então, tem bastante trabalho em grupo para fazer, geralmente a partir do sexto semestre, né? Porque se você faz 4 anos de faculdade, então esses 4 anos são divididos em 8 semestres, né? Então, você fez 8 semestres, e aí os 2 primeiros anos são os 4 primeiros semestres. Quando você está no sexto semestre, o que acontece? Você já começa a fazer o estágio, que é quando você vai atender os primeiros pacientes, que são pacientes de baixa complexidade, pacientes idosos de instituição de longa permanência. O que é isso? Instituição de longa permanência é o nome correto do que a gente vulgarmente chama de asilo. Asilo é um termo um pouco pejorativo, né? Dá uma impressão de que a pessoa está lá largada. Hoje em dia não se usa mais a palavra asilo, né? Ou a gente fala casa de repouso, ou a gente fala instituição de longa permanência. Então, são os primeiros pacientes que vocês vão atender já lá no terceiro ano de faculdade. Aí vocês vão passar 6 meses, né, indo lá nessa instituição 3 vezes por semana, com acompanhamento do professor. O professor vai ensinar como que faz a avaliação desse paciente, como que faz a fisioterapia desse paciente, o que que esses pacientes têm, como que a gente cuida de um idoso. Aí vocês vão aprender a fazer essas coisas. Depois, mais para frente, vocês também vão atender alguns pacientes idosos que estão na clínica de fisioterapia da faculdade. Vocês podem atender também alguns pacientes que estão fazendo parte de programas dos bairros e das comunidades. Ou seja, são pacientes não muito graves, justamente para vocês irem aprendendo o que é o lidar com um paciente. E aí, lá no sétimo semestre, que começa um estágio mesmo, mais pauleira, né? Que é quando vocês vão para as áreas específicas. Aí vocês vão fazer
2 meses de estágio em neurologia, 2 meses de estágio em hospital, 2 meses de estágio em geriatria e geronto, 2 meses de estágio em ortopedia, e aí sim vocês vão atender paciente de pós-operatório de cirurgia de joelho, pós-operatório de cirurgia da coluna, paciente que acabou de ter um acidente vascular cerebral, um derrame, tá? Então, o estágio é bem legal, porque a área é a hora que você põe ali, a primeira vez, a mão no paciente, né? Mas os professores estão com você, vão te cobrar conhecimento, então, o estágio é um pouco mais fácil para quem foi bom aluno, né? Para quem estudou nos 2 primeiros anos de faculdade, assistiu às aulas, foi bom aluno, o estágio acaba sendo mais fácil. Porque o estágio é a hora que você vai pôr em prática todo esse conhecimento teórico que você teve dos anos anteriores. Então, para quem é bom aluno, o estágio acaba sendo mais fácil, porque o professor vai estar te ensinando, mas também vai estar te cobrando, né? Conhecimento. Ele vai falar, ué, mas isso daí você já sabe, você já teve aula disso, você já teve aula daquilo, você já teve aula de anatomia, você tem que saber qual parte é essa do corpo, né? Então, você vai ser cobrado de muita coisa. E é por isso que você tem muita aprendizagem, né? Porque você tem uma cobrança e, ao mesmo tempo que você está aprendendo a atender o paciente, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, é uma aprendizagem muito grande, é muito legal. O estágio é uma das coisas mais legais que tem, eu acho, da faculdade. E aí, depois que você faz a faculdade, então você se forma, e aí você já passou por todas as áreas na faculdade, e aí, então, que você acaba escolhendo aí a área que você quer. É aí, então, que você fala, olha, tá bom, eu quero neuro. E aí você vai fazer uma especialização ou uma residência em neuro. Ah, eu quero terapia intensiva, eu quero trabalhar em UTI, quero hospital. Aí você vai fazer, então, uma residência ou uma especialização em UTI, e assim por diante. Para fazer essa especialização e essa residência, você tem que aproveitar muito bem a sua faculdade. Né? Então, faz a faculdade, se dedique, estude, né? Entra aqui, ó, no link para fazer inscrição para o vestibular, vem estudar com a gente, para que daqui 4 anos a gente possa estar trabalhando junto, quem sabe, lá no hospital, né? Tá bom? Espero que não atendendo mais pacientes com Covid, né? Espero, isso mesmo, espero mesmo. Que até lá a gente possa já ter tido uma vacina, né? E conseguir voltar a ter uma vida bacana, legal, animada, ativa, né? Na rua, como a gente tinha até pouco tempo atrás. Tá bom? Beleza, vamos encerrar então, pessoal. Olha, super obrigada pela participação de vocês. Adorei conhecê-los mesmo que à distância. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me procurar lá no meu Instagram. E espero encontrar com vocês nas aulas, né? Eu sendo professora da Unip, aqueles alunos que fazem fisioterapia na Unip, terão aulas comigo e a gente se encontra lá. Tá bom? Um beijo para vocês e até mais.